que tá acontecendo com a internet, meus amigos? Eu saí só pra lavar o cabelo por um tempinho e quando eu voltei a internet tinha quebrado por causa de um meme da comunidade artística. Eu tô sem internet aqui, passou um caminhão pela 6ª vez na minha rua e estourou todos os cabos da minha internet. Eu fiquei sem internet e eu meio que perdi um pouco o bonde desse meme que tá rolando da Frieren. Frieren, que é uma personagem de um anime que provavelmente vocês conhecem, mas eu não faço ideia de que seja. E eu pedi pro meu querido editor, amigo meu aqui, separar alguns memes pra me inteirar. Então vocês vão conhecer, se vocês não ouviram falar sobre isso ainda, vocês vão ver alguns memes junto comigo e eu vou tentar explicar mais ou menos o contexto do que tá acontecendo, beleza? Por que tem tanta gente fazendo essa Frieren, essa personagem vista de baixo? O que tá rolando? Vamos lá. Basicamente, no dia 12 de novembro, faz pouquíssimo tempo, o usuário SpaceDev1 faz um post no Reddit, no subreddit, né, rFrieren, intitulado apenas Frieren. O texto que acompanha a imagem apenas diz: "Eu pratiquei desenhar rostos em ângulos diferentes, mas ficou meio estranho." Risos. E postou esse desenho maravilhoso aqui, que obviamente já ficou eternizado aí como um dos memes da comunidade artística e tal, porque obviamente, né, ele tá com uma certa distorção, tá com aquele desenho que vai gerar naturalmente um riso, tá? Antes que vocês continuem esse vídeo, eu preciso dizer, eu não tô aqui pra debochar desse meme ou dessa artista que tá aprendendo a desenhar e tal, não tem nenhum problema nisso, tá? Tanto que até no final desse vídeo eu vou tentar passar algumas dicas de desenho pra ver se você tiver muita dificuldade de fazer um desenho como esse aqui, talvez essas minhas dicas mais pro final do vídeo aqui te ajudem. Mas antes eu queria ver o que a comunidade tem produzido em referência a esse meme. Vamos lá. Esse, na verdade, foi o segundo post do autor com uma ilustração. O primeiro, sendo feito há 4 dias antes, também postado no subreddit rFrieren, e é intitulado apenas Fern. E aqui a gente pode ver que quando a gente desenha uma cabeça num ângulo mais próximo do que a gente está acostumado a ver no dia a dia, a distorção não fica tão estranha, né? Mas percebe que provavelmente esse artista ele estava aplicando alguns conhecimentos de perspectiva que algumas pessoas entendem que as coisas que estão mais para trás elas devem ser menor. Porém, para você desenhar uma cabeça num retrato, fica um pouco estranho, fica muito estranho na verdade, você desenhar uma mudança muito grande de altura nos olhos, porque a gente não tem uma distorção tão grande da cabeça, especialmente do resto da cabeça, como ela é desenhada toda mais normal, sem muita distorção, você fazer essa distorção apenas nos olhos não dá uma sensação muito boa de tridimensionalidade, na verdade parece que está errado mesmo, né? Se você quiser fazer um desenho em perspectiva da cabeça, se você quiser achatar alguma coisa, achata a largura do olho, mas não a altura, entendeu? Então nesse aqui a gente percebe que ele achatou a altura e a largura, por isso que dá uma estranheza, né? Parece que o personagem tá meio assim. Este não viralizou, alcançando apenas 800 upvotes até agora, o que na verdade é bastante, né? 800 upvotes, comparado aos 21 mil do outro post. Isso aqui eu não sei quando que o Vini escreveu, mas provavelmente isso aqui já explodiu, já tem muito mais do que 21 mil upvotes, porque se você entrar no Instagram agora, você vai ver provavelmente uma arte mais viralizada do que o próprio meme, né? Então deve estar gigantesco já. O que mais chamou a atenção foi a quantidade de posts intrusivos ensinando perspectiva e anatomia, além dos memes, é claro. Então vamos dar uma passada aqui. Tem vários tutoriaizinhos que depois eu vou pegar um específico para comentar, para passar algumas dicas de desenho para vocês também, que vai ser bem legal. Mas ó, já rolou vários tutoriais e muitas pessoas que desenham, às vezes até que já vivem de desenho, quando fizeram uma paródia desse meme, perceberam que é muito difícil de desenhar cabeças nesse ângulo, né? Em ângulos inusitados vai ser sempre estranho pra gente desenhar, porque a gente não tá acostumado a ver cabeças nesse ângulo, né? A gente tá muito mais acostumado a ver nesse ângulo mais frontal, é mais natural pra gente, então a gente acaba se relacionando e conseguindo reproduzir isso de uma forma mais natural, digamos assim, de uma forma mais orgânica, né? E quando a gente pega um rosto e tenta desenhar ele de um ângulo que a gente não tá acostumado nem a ver na natureza, fica bem estranho mesmo. Então, muitas pessoas que já trabalham com desenho perceberam que é muito difícil, cara, que às vezes ali é um calcanhar de Aquiles muito, muito grande no seu trabalho. Então tem alguns tutoriaizinhos aqui, ó, tem outros mais cartoons aqui também, e várias pessoas reproduzindo. Lá na nossa comunidade para membros tiveram vários outros
artistas da nossa comunidade postando e reproduzindo esse meme aqui. Tá sendo, assim, cara, muito engraçado de acompanhar. Tá sendo muito legal. Aqui os memes, né? Vamos lá. This is where I watched my parents die, Freyren. Esse aqui é onde eu vi os meus pais falecerem, né? Ele contando pra Freyren e ela olhando pra cima, toda fofinha. Aqui como seria o crânio dela, que maldade. Me serving tea to two legends. Esse aqui, cara, eu não sei se vocês conhecem, mas esse aqui foi um grande meme também do Sasuke, né? Aquele clássico desenho Naruto, né? Desenho Sasuke. E aí tem esse que já é, assim, também um patrimônio da internet, né? Caraca, já fizeram latte art. Essa aqui foi pra mim, hein? Essa aqui foi pra mim. Já fizeram latte art da Frieren. Meu Deus do céu, cara. O shape da parte inferior parece meio um ferro de passar roupa, né? Ele tem essa ponta aqui. Não sei se isso é muito grosseiro de falar, mas ele parece um pouco um ferro de passar roupa, né? Outras reproduções aqui. Do nada, o Agumon, beleza. Feito pelo Paulo Pérez, a vista lateral, né? Tem a clássica paródia também aqui, né? Daquela repintura de Jesus. Esse aqui, pra mim, é assustador, cara. Mas beleza, a gente passa, né? O rostinho visto de frente. A capa do Radiohead, Frieren, Beyond Journey's End. E uma cosplayer aqui também já tinha feito a foto, né? Perguntando se tava correto e tal. Que ficou muito legal, né? Provavelmente já tinha tudo prontinho ali. Meu Deus. Caio Santos. Que isso, cara. Aqui uma homenagem ao querido Sasuke, né? Aquele clássico meme. Maravilhoso. Sem palavras isso aqui. E aí também tem, obviamente, umas artes muito lindas sendo feitas em homenagem ao meme, né? Ao clássico meme aqui. É o clássico instantâneo, né? O meme culminou na dubladora da Frieren em usar o meme como foto de perfil no Twitter. E aqui tá hashtag New Profile Picture, né, no falecido Twitter. SpaceDev1 não achou ruim o seu desenho viralizar, pelo contrário. Ele interagiu bastante com as pessoas tentando ajudar ele a entender perspectiva no seu tópico. E ainda fez uma montagem de agradecimento pelo carinho das pessoas. Thank you, e aqui 3 desenhos, né, Drill This Guy, A Week Before Fern. Então, são os 3 últimos desenhos do autor aqui. E aqui a mensagem que ele escreveu. So, my drawing então, o meu desenho explodiu. Virou até um meme. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por me enviarem diversas dicas de como desenhar rostos e perspectiva. Muito obrigado por isso também. Eu tô muito feliz que isso inspirou muitos de vocês a desenhar este aparente ângulo difícil. Eu estou feliz que você também se desafiou para fazer melhor do que eu fiz. Eu estou absolutamente honrado por esse desenho se tornar a foto de perfil da Mallory Rodax. Obrigado por isso. Eu só compartilhei porque ele pareceu bobo. Mas, meu Deus, a publicidade, as dicas... Eu não fazia ideia que esse desenho tocaria tantas almas. Obrigado. Eu não sei mais o que dizer, apenas que eu incluí um desenho ruim do Stark para completar a família. Obrigado. De novo. Eu não sei se isso soa dramático demais, mas eu só queria mostrar o quanto que eu aprecio o apoio de vocês. Assinado por SpaceDev1. E aqui tem alguns estudos feitos pelos nossos membros. Desculpem se essa lista aqui está desatualizada, eu tenho certeza que vários outros membros também já fizeram esses estudos. Provavelmente o Vini pegou essas artes aqui lá da aba de estudos mesmo, né? Então a gente não fez um pente muito fino, mas tá aqui a homenagem da galera do nosso servidor. Se você não conhece, a gente tem uma comunidade maravilhosa no Discord para os apoiadores desse canal. Todos os membros desse canal têm direito a acessar a nossa comunidade. Aí você pode criar sketchbook, conhecer um monte de gente legal, acompanhar um monte de live exclusiva que só tem no Discord, ver as aulas ao vivo, enfim. Tem muita coisa da hora na nossa comunidade, eu convido vocês a conhecer. Então aqui tem até desenho do Cledson, olha que beleza. Maneiro demais, né? Mas enfim, galera, eu queria comentar com vocês rapidinho do porquê que é tão difícil desenhar rosto nesse ângulo, especialmente para quem está começando a desenhar. Se você é uma dessas pessoas, eu espero que essas dicas possam te ajudar. Eu queria comentar que a gente pode abordar esse tópico por 2 frentes, digamos assim, tá? A primeira seria uma frente de observação, vindo mais para um desenho de observação, de como que você pode observar as suas referências.
E a segunda frente seria na questão de construção, como que você pode imaginar uma cabeça nesse ângulo. As duas têm as suas dificuldades, tá? Mas eu acredito que a construção a partir da imaginação, ela sempre vai ser mais difícil porque você não vai ter uma referência para comparar, nem nada assim. Você vai ter que fazer completamente de imaginação. E eu acredito que foi o caso do Space Dev 1. Quando ele foi desenhar isso aqui, provavelmente ele não usou nenhuma referência. Essas duas frentes, elas se complementam, então você não precisa obrigatoriamente fazer ou um ou outro. O conhecimento de desenho de observação, ele colabora muito para o seu desenho de criação, e vice-versa também. Mas vamos começar pela questão da construção. Esse aqui é um post recente do Felipe Martini, um artista brasileiro muito da hora que eu queria mostrar para vocês, e que exemplifica isso muito bem na questão de você poder criar esses desenhos de imaginação, né? E ele postou um processo que mostra exatamente como um artista pensa um desenho desse antes de pintar, antes de fazer qualquer acabamento da pintura, tá? Tudo pode começar de uma esfera ou de um cilindro. Acho que depende do objeto que você quer desenhar. Geralmente uma cabeça você pode começar por uma esfera, você corta as laterais dessa esfera, depois você estende a parte central, você vai cortando e vai puxando, como se fosse uma massinha de modelar ou como se fosse um modelo 3D que você vai fazendo o que a gente chama de extrudar. Você vai fatiando, você vai extrudando algumas formas, tudo isso em perspectiva. Para você fazer isso de uma forma crível, você precisa de um pouco de conhecimento de perspectiva, tá? Antes de chegar na coisa mais complexa possível, é importante que você aprenda como, por exemplo, rotacionar um cubo na sua imaginação. Porque a partir desse cubo, ou de uma esfera, mas é que se você rotacionar uma esfera, você não vai perceber a mudança, né? Mas se você conseguir rotacionar um cubo inicialmente, você consegue, por exemplo, unir dois cubos, ou unir um cubo com uma esfera, e assim você vai meio que montando, como se fosse um Lego mesmo, coisas mais complexas. E com o tempo, né, você vai limpando esse desenho e vai trazendo formas mais orgânicas, mais complexas, usando essa estrutura inicial que você criou só para dar a sensação de tridimensionalidade. Ela não vai aparecer, ela não vai aparentar muito no resultado final do desenho, mas ela tá ali, ela é como se fosse o esqueleto do seu desenho. Outras dicas que são muito importantes para dar essa sensação de perspectiva e de mudança de ângulo é entender que qualquer objeto, na verdade, que você for desenhar, tanto faz, ele pode ser simplificado em planos. Então, quando a gente tem um cubo e consegue girar esse cubo na nossa imaginação, você tem que imaginar que esse cubo vai ter algumas faces, né? Alguns planos que dão a sensação de perspectiva, certo? E a gente também consegue simplificar objetos complexos para esses planos. Então, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, essa Azarohead aqui, ela é exatamente uma cabeça simplificada, planificada. Por quê? Toda a parte orgânica e complexa de uma cabeça, ela é simplificada em planos mais simples, basicamente, né? Então, quando você tiver que meio que memorizar a cabeça para desenhar ela num espaço tridimensional, você não precisa memorizar coisas muito complexas, você memoriza essas mudanças de plano. Então, nesse desenho da Frieren, nesse ângulo de câmera especificamente, onde, por exemplo, a Azarohead estaria nessa inclinação, você vai perceber que toda a parte inferior da mandíbula, ela vira um plano aqui embaixo. Então você consegue sempre lembrar que esse plano aqui, ele não vai estar na mesma perspectiva do que esse plano lateral do rosto dele, entendeu? E assim por diante. Mas, de novo, você também pode pensar a Azarohead como uma esfera inicial que foi cortada e simplificada nesses planos, tá? Como se fosse uma escultura mesmo, talhada na madeira ou alguma coisa assim. Seria muito interessante você usar uma Azarohead dessa para fazer uns estudos. Na nossa área de membros tem um pacote de fotografias com vários ângulos dessa Azarohead, com luzes diferentes também, para que vocês possam usar nos seus estudos. Mas se você não tiver acesso à nossa área de membros e nem a uma Azarohead ou cabeça simplificada, você pode entrar neste ArtStation aqui, eu vou deixar o link na descrição para vocês, que é basicamente uma cabeça simplificada também, que tem uma luz mudando aqui, né? E isso aqui é um objeto 3D, então se você clicar nesse 3D, você consegue navegar por ele e colocar, por exemplo, no mesmo ângulo da Frieren, entendeu? E é legal isso aqui porque você vai ter como referência, mesmo que para um desenho de imaginação, quais são as sobreposições que acontecem quando você vai desenhar um ângulo como esse. Então, por exemplo, uma coisa que dá muito a sensação de perspectiva nessa cabeça aqui
é que o nariz, ele vai cobrir naturalmente um pouquinho do olho do personagem. Isso é normal. Se a gente for desenhar só de memória, especialmente sem muito entendimento profundo de anatomia ou de perspectiva, a gente vai ter a necessidade de querer mostrar tudo, mostrar o olho meio de frente, mesmo que esteja em perspectiva. Mas, na verdade, o que dá a sensação de perspectiva e que vocês podem observar em vários desses desenhos que ficaram muito legais é que esconder alguma informação, você sobrepor uma informação que você considera até importante, tipo o olho da personagem, se você esconde, se você sobrepõe ele, você vai gerar a sensação de perspectiva, porque você vai dar a intenção de que uma coisa está na frente da outra, e isso é muito importante para o desenho, para você poder criar essa ilusão de profundidade. Então, usar referências como essa aqui é muito importante até para que você não precise imaginar quais seriam as sobreposições. Você olha aqui, ou olha até uma outra referência, uma foto que você pode tirar com seu celular mesmo, e vai perceber que existe sim a sobreposição de vários elementos. Você pode, obviamente, desenhar essa cabeça nesse ângulo, mostrando o olho que estaria escondido, mas talvez a inclinação não vai ser tão agressiva, ou o nariz não vai ser tão grande, enfim. Esse pensamento de construção que é o importante e que vocês podem utilizar para poder criar aí o seu desenho da Frieren. Agora, a outra frente que eu tinha comentado com vocês é sobre a observação, certo? Como que você pode utilizar e observar uma referência como essa aqui para poder fazer os seus desenhos? É claro que para você criar a Frieren, que é uma personagem fantástica ali de anime e tal, você vai precisar criar, não dá pra simplesmente fazer uma cópia exata, e eu nem gosto disso, pra ser sincero. Eu gosto sempre de usar referências e técnicas de observação, de desenho de observação, pra você meio que garantir que o seu desenho vai estar correto, ou que você não vai fazer um erro anatômico muito grande, enfim. Ó, galera, então eu vou usar a mesma imagem aqui da cabeça planificada, só pra exemplificar algumas coisas pra vocês que eu acho que são importantes na hora de desenhar, especialmente com técnicas de desenho de observação, tá? Mas elas são bem simples e eu tenho certeza que se você utilizar elas do jeitinho que eu falar aqui, o seu desenho vai melhorar pelo menos um pouco, tá? Vamos lá. A primeira técnica de observação que eu queria passar pra vocês é entender o que é um espaço negativo e o que é uma forma preenchida, tá? Basicamente, galera, sempre que a gente estiver pintando ou desenhando, a gente vai estar criando formas, tá? Em inglês você vai encontrar esse termo como shapes. Esses shapes vão ter o seu valor, claro ou escuro. E se você estiver fazendo desenho de linha só, qualquer traço que você fizer vai sugerir uma mudança de plano, ou pelo menos sugerir ali uma profundidade ou silhueta de um personagem. Mas vamos se ater aqui na questão das formas, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem são formas claras e formas escuras que estão separadas por valores, né? Então, por exemplo, a forma aqui da parte inferior da mandíbula, que é o que bugou muitas pessoas, se você for desenhar, você vai perceber que ela vai ter um formato muito parecido com esse que eu tô fazendo agora, tá? E se a gente isolar e tirar a referência, percebe qual é o formato que a gente ganhou aqui. É quase o formato de um barco, né? Então, isso aqui que é interessante da gente conseguir observar. Sem precisar fazer o traço por cima, só olhando para a referência, é interessante que você perceba esse formato aqui que parece, que lembra um pouquinho um barco. A mesma coisa vai acontecer em qualquer outra forma que a gente tiver. Então, por exemplo, esse plano lateral aqui da cabeça, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, ó. Não vai ser exatamente, mas é só para mostrar para vocês. Ó, mais ou menos isso aqui. Vou desabilitar a referência e ele vai ficar mais ou menos assim, entendeu? Isso aqui seria uma forma, seria um shape, tá? Mas a graça do desenho de observação tá não só em você observar o preenchimento desse shape aqui, o que está por dentro, mas também observar que todos os shapes que você consegue encontrar dentro de uma referência, de uma pintura, eles também vão ter algo que a gente chama de espaço negativo. É como se fosse toda aquela área que não é preenchida pelo shape. Toda forma vai ter o seu espaço negativo, tá? E entre duas formas você também encontra espaço negativo. Espaço negativo é basicamente uma outra forma preenchida com um valor diferente daquele valor que você preencheu, tá bom? Então, por exemplo,
A gente pode dizer que o espaço negativo desse shape aqui, dessa forma que eu fiz, eu vou pintar em rosa para vocês, ó. Seria basicamente isso aqui, ó, tudo que está fora dessa forma, beleza? Isso seria o espaço negativo. No desenho de observação, entender a forma interna é tão importante quanto você conseguir perceber a forma externa, porque em vários momentos, quando você estiver pintando ou usando uma referência, você não vai conseguir reconhecer muito bem as formas, mas o espaço negativo vai ser muito mais fácil de ser entendido, tá? E lembrando, o espaço negativo é só uma forma oposta às formas principais, mas você pode considerar que ela é só um shape, ela é uma forma normal. Um outro exemplo, se a gente pegar a silhueta de toda essa cabeça aqui, a gente também consegue encontrar um espaço negativo nela. Qual que seria? Então tudo que está do lado oposto dessa forma preenchida, a gente pode considerar como espaço negativo. Então tudo isso aqui seria a silhueta dessa cabeça, né? E se a gente preencher essa parte externa, a gente vai estar olhando para o espaço negativo. Então quando eu falar espaço negativo, você olha para onde eu estou pintando de rosa, ó. Então é interessante que quando você estiver observando uma referência, o seu olho percorra por essas formas, entende? Se eu tirar a referência, percebe que a gente consegue reconhecer a silhueta do personagem olhando para o espaço negativo? E ele é meio infinito nesse caso aqui, né? Ele pode ir para todos os lados. Se a gente inverte, a gente vai ter a silhueta do personagem. Mas compreende o que é importante no desenho de observação? Não só a parte interna, mas a parte externa também. Um último exemplo só para ficar muito claro aqui. Se a gente olhar para o olho do personagem, a gente pode simplificar muito esse olho para essa forma aqui. Isso aqui provavelmente é o que a gente vai olhar primeiro quando a gente estiver tentando reproduzir essa forma do olho, certo? Certo? Mais ou menos. Talvez não, porque tem muitas coisas complexas acontecendo aqui dentro. E a gente, por natureza, a gente vai tender a querer copiar todas essas formas pequenininhas e complexas. A gente acaba não simplificando muito bem. Então uma forma de você simplificar é entender que em volta disso aqui, a gente encontra um grande espaço negativo, que vai estar aqui, ó. Toda essa parte clara seria o nosso espaço negativo. Entendeu? Tendo essas formas aqui do espaço negativo ou do espaço preenchido, a gente pode agora utilizar a segunda técnica que eu queria passar para vocês de desenho de observação, que é simplesmente a medição. Se você parar para analisar, cada uma dessas formas vai ter um tamanho específico, certo? Uma distância específica. Eu gosto muito de pensar como distância mesmo, ao invés de tamanho, porque a gente pode usar qualquer uma dessas formas como forma de medição. Então, por exemplo, a largura desse olho aqui, a gente poderia pegar e repetir diversas vezes ao longo da nossa imagem, para a gente fazer uma medição. Então a gente pode usar, por exemplo, a largura do olho para calcular a altura do centro do olho até a parte da mandíbula. A gente sabe que, na verdade, são duas larguras de olho até a parte inferior da mandíbula nessa referência, tá? A gente entende aqui também que a largura desse olho é mais ou menos a distância, quase a mesma distância até o final da silhueta da cabeça. Para esse lado aqui, é um pouquinho mais. A gente precisa de um olho e um pouco mais, e um chorinho, entendeu? Dessa forma, a gente consegue organizar essas formas dentro do desenho sem muito mistério, sem precisar ficar tentando adivinhar o tamanho das coisas ou a perspectiva das coisas. A gente está basicamente encontrando as formas e colocando elas no lugar certo através dessas medidas. Então não precisa ser o olho especificamente. Você poderia pegar o tamanho, por exemplo, dessa parte da mandíbula aqui. Ou você pode usar o tamanho da orelha, você pode usar o tamanho dessa outra forma. Eu chamo aqui de orelha, de mandíbula e tal, simplesmente para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Mas quando a gente está fazendo uma pintura de observação, a gente tem que abstrair completamente do assunto que a gente está pintando para que a gente esteja reproduzindo, na verdade, formas claras e escuras, ou de cores específicas, quentes ou frias, enfim. A gente entra numa parte mais complexa, mas falando só sobre desenho, com essas duas dicas aqui de desenho de observação, você já consegue fazer um cálculo e usar suas referências de uma forma muito mais interessante do que simplesmente um achismo, digamos, né? Desenho não é só inspiração, não é dom. Tem muita técnica, tem muitas coisas interessantes que dá pra gente aplicar para não precisar ficar sofrendo muito na hora de desenhar.
Então a minha sugestão é que quando você for fazer a sua fanart aí de Frieren e tal, utilize fotos de referência, tira fotos suas mesmo, ou usa uma cabeça simplificada como referência, mas nunca tenta se apoiar só na memória, porque essa é a forma mais difícil de desenhar. Então, quando você é estudante, você ainda não vai ter tanto repertório para poder aplicar aquelas coisas. Então, imagina só, se um artista profissional usa referência o dia todo, o tempo todo durante as pinturas e desenhos, por que você, talvez um iniciante aí, não tá usando, né? Então fica aqui a minha sugestão, usem referências, por favor, pra você evitar, talvez, se tornar o próximo meme da internet. Se bem que esse foi bem divertido, tá tranquilo, né? Mas às vezes você vai fazer pra um trabalho profissional e não quer ali que o seu cliente fique insatisfeito, né? O cliente talvez não queira que a sua imagem seja um meme, né? Mas enfim. Lembrando vocês que na nossa área de membros também tem aulas de desenho com o Ariel. Não sei se vocês já viram, se vocês conhecem o trabalho do Ariel, mas ele é um desenhista de primeira. Ele é muito, muito, muito bom. Eu recomendo que vocês, obviamente, sigam o Ariel, mas que vocês assistam também as aulas dele que estão disponíveis na nossa área de membros pelo mesmo preço que você paga para acessar a comunidade, as aulas do Ariel, as minhas aulas, as aulas de pintura tradicional do Carlos Rial, a desconto de um monte de curso de amigos, artistas aí, que a gente também tem na nossa área de membros. Cara, tudo isso pelo mesmo preço, então eu convido vocês a conhecer. O nomezinho que passou aqui, ó, enquanto eu tava falando da nossa área de membros, são dos membros que completaram 1 ano ou mais dentro da nossa área de membros. Tem membros que passaram de 2 anos já, a gente tá chegando a membros em breve aí, 3 anos. Muito obrigado a todos os membros que apoiam o nosso projeto aqui, que gostam do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido um pouquinho com esse vídeo aqui. Um beijo, até a próxima aí. Tchau, tchau!